Voltei novamente no ar. Aqui a voz de Nilton Marques. Receba aí meu A de abraço, meu F de fortalecimento, meu S de saudade. Que saúde! Já estava com saudade de ficar aí coladinho do seu lado. Segue-me agora pelas redes sociais, pelo YouTube. Vamos que vamos agora entreter todo este arcabouço jurídico. Vamos agora disseminar o conhecimento, saber, entreter. Vamos agora ao direito à informação. Primeiro te convido, amigo, levanta da poltrona folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Escuta esta voz aí soar, ensurdecer esse alarido. Vamos, nobres senhores, aqui você tem direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo, informadíssimo, acerca de questões, novidades, debate, todo entretenimento. Vamos, senhores, somar, multiplicar e acrescentar. A união faz a força, como também faz a diferença. E nos leva à vitória. Nos sobrepujas todo elogio, com toda largura e expressão agora da boca. Vamos à teoria da pena. Teoria da pena, a continuidade, sim, exatamente. Diferença dos institutos ligados à pena, nobres senhores. Exatamente. Vejamos o que? As diferenças dos institutos ligados à pena. O que se verifica se o instituto da substituição da pena privativa de liberdade, que está registrado, é no artigo 44 do Código Penal Brasileiro. O instituto da suspensão condicional da pena previsto no artigo 77. Doravante, senhores, a substituição da pena é pelo artigo 44, o qual o condenado cumprirá a pena restritiva de direito ou multa. Entre a suspensão condicional da pena do 77, aplicado na sentença, caso não caiba a substituição, o condenado cumprirá condições, o que? Sursis simples, a condicional no primeiro ano e uma pena restritiva de direito. Verifica-se que quanto à substituição da pena privativa da liberdade, quanto à suspensão condicional da pena são aplicados na sentença. Entretanto, os inciso 3 do artigo 77 estabelece como requisito para a concessão do sursis, quando não couber, no caso concreto, a substituição da pena. Durante a suspensão, o condenado deverá cumprir condições, geralmente no primeiro ano da suspensão. A condição que o agente recebe é o cumprimento de uma pena restritiva de direito. Essa condição, inclusive, pode ser substituída, conforme o parágrafo 2º do artigo 78, por preparação do dano causado, por exemplo, é chamado sursis especial. Desta maneira, tem o sursis tradicional, o qual estabelece como condição o cumprimento de pena restritiva de direito no primeiro ano de suspensão, ou qual é chamado de sursis simples. Todavia, senhores, o que é bastante emblemático, que podemos perceber, é essa forte análise, que o sursis, ele depende de certas qualidades que vai possibilitar o que é a substituição da pena restritiva de direito, por uma das hipóteses, do parágrafo 2º do artigo 78, chamado de sursis especial. É importante conhecer detalhado, de forma as diferenças entre os benefícios aplicados na sentença criminal e benefícios que somente incidem na execução da pena, como é o caso do livramento condicional previsto no artigo 83 do Código Penal. Há uma diferença muito grande entre suspensão condicional da pena e livramento condicional. O primeiro é aplicado na sentença e evita o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, enquanto o segundo pressupõe o início do cumprimento da pena. No livramento condicional, o agente cumpre a parte da pena e obtém a liberdade mediante o cumprimento de algumas condições. Entre elas, a suspensão condicional da pena é o momento da sentença e que tem a consequência, o condenado não inicia o cumprimento da pena
em descumprimento, revogação e retorno à pena. Temos também o livramento condicional, é o momento da execução da pena, a consequência, o condenado fica livre, depois de cumprir a pena, a parte da pena, o descumprimento, a revogação, o retorno, claro. Entretanto, Senhor, de antemão percebe que a suspensão condicional da execução da pena é recebida na sentença até 2 anos, até 4 anos para o sursis etário e humanitário. Já o livramento condicional, a pena recebida na sentença é igual ou superior a 2 anos. O artigo 83 dispõe acerca de quanto deve ser cumprido de pena para que o condenado obtenha um livramento condicional. Vejamos, interessante, é pertinente que deve obedecer o cumprimento mais de 1/3, caso não reincidente, bons antecedentes, mais da metade reincidente, mais de 2/3 cumprimento, no caso de crimes hediondos, equiparado ao quê? A tráfico de drogas e terrorismo, não reincidente específica. Doravante, o ponto-chave crucial dessa palavra sobre o livramento condicional é a compreensão de como ocorre a revogação, e principalmente o entendimento disposto no artigo 88, que determina em qual situação não se abate da pena o tempo em que esteve livre e condenado. Vejamos como ocorre o livramento condicional, em caso de réu não reincidente, que foi condenado a uma pena de 6 anos. Entretanto, Senhor, entre esses entendimentos, o agente seja condenado em sentença irrecorrível, a pena privativa de liberdade por crime ocorrido antes ou após a obtenção do benefício, o artigo 86 determina a revogação obrigatória. Entretanto, no artigo 88 prevê consequências distintas para cada uma das hipóteses de revogação do artigo 86. A pena fixada na sentença foi de 6 anos. O réu não recebeu substituição e não teve a sua pena suspensa. Diante disso, verifica-se que o agente foi condenado, deu-se o início ao cumprimento da pena. Depois de 2 anos da pena cumprida, esse condenado não reincidente recebeu o que? O livramento condicional. Em tese, ele teria ainda 4 anos de pena a ser cumprida. Durante esse tempo, o condenado ficou em liberdade, cumprindo algumas condições. Entretanto, Senhor, obtém-se a ideia com clareza que o agente foi condenado pelo novo crime a uma pena, por exemplo, de 5 anos. Em virtude dessa condenação transitada em julgado, torna-se obrigatório o que é a revogação do livramento. Entende-se que da pena de 6 anos pelo crime anterior, ele já tinha cumprido 2 anos e passado mais de 2 anos em liberdade, porém, por ter traído o voto de confiança do Estado, ou seja, ter cometido novo crime durante a concessão do livramento condicional, não terá o abatimento desses 2 anos cumpridos em liberdade da sua pena. Entretanto, Senhor, em relação ao primeiro crime, portanto, deverá o agente cumprir 5 anos de pena referente ao crime, bem como os 4 anos restantes do crime anterior, em razão da revogação do livramento condicional. Um total de 9 anos de pena a ser cumprido. É o que o artigo 88 dispõe. Os efeitos da revogação. Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido, e salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior. Aquele benefício há de ser desconta na pena o tempo em que esse solto o condenado. Doravante, a análise do caso, a pena fixada foi de 6 anos. O réu não recebeu substituição e não teve sua pena suspensa. E iniciou o cumprimento da pena e após 2 anos de pena cumprida, obteve livramento condicional. Veja, nesse caso, o agente praticou um novo crime antes da concessão do livramento condicional. Vejamos, Senhor, interessante análise. O agente, quando recebeu a concessão do livramento, já tinha cumprido uma pena de 2 anos em relação ao novo crime, o qual tinha se dado antes da concessão do livramento. O agente foi condenado em sentença transitada em julgado a uma pena de 5 anos.
Assim, para efeitos de cálculo de cumprimento da pena, o agente deverá cumprir os 5 anos de pena do novo crime, mais de 2 anos restantes do primeiro crime, tendo em vista que, apesar da revogação do benefício, pode-se abater da pena de 6 anos o período em que esteve em liberdade, dando assim o total de 6 anos, ou seja, dos 6 anos de pena, abate-se 2 anos que ele já cumpriu e 2 anos em que ele esteve em liberdade, restando apenas 2 anos a cumprir, que deve ser somado com a pena do novo crime. Entretanto, senhor, mas por que isso ocorre? A razão pela qual isso ocorre é que se penaliza o condenado com a perda do tempo em que ficou em livramento, no caso em que ele trai o Estado, voltando a delinquir depois que foi posto em liberdade. Já no caso em que ele não volta a delinquir depois de obter o livramento, é possível aproveitar o período em que esteve em liberdade. Algumas informações. Vejamos agora o que dispõe o enunciado 441 do STJ. A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento da condicional. Entretanto, para esse enunciado, entende-se que não haverá interrupção na contagem do prazo para obtenção do livramento condicional por motivo de falta grave. O artigo 715 também dispõe sobre uma informação muito importante para o estudo do livramento. Vejamos o enunciado 715 do STJ. A pena unificada para atender ao limite de 30 anos de cumprimento determinado pelo artigo 75 do Código Penal não é considerada para concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável, o que a execução. Vejamos agora o entendimento em que se esclarece que é fornecido. Por exemplo, o sujeito recebeu 200 anos de pena. Imaginamos tal situação hipotética. O benefício do livramento condicional e outros benefícios da execução penal serão calculados nessa pena, a de 200 anos, e não como na pena de 30 anos. Qual é o máximo que uma pessoa pode ficar presa? Claro, aqui no Brasil, para a concessão do livramento condicional ou de outros benefícios na execução da pena, como a hipótese de progressão de regime, é obrigatória a realização do exame criminológico. Não. A hipótese, por exemplo, de 15 anos, a lei de execução penal estabelecia como sendo obrigatória a realização do exame criminológico para a concessão de alguns benefícios. No entanto, em 2003, essa previsão não existe mais, ou seja, desde então que a realização do exame criminológico não é mais obrigatória. Entretanto, a 10.792 e o disposto no artigo 112 da Lei de Execução Penal sobre requisitos para a progressão de regime, substituindo a necessidade do exame criminológico para a progressão de regime por um simples atestado de bom comportamento carcerário. Entretanto, para a concessão do livramento condicional ou de outros benefícios na execução da pena, como hipótese de progressão de regime, é possível a realização do exame criminológico. Sim, nesse caso, sim. Vejamos o enunciado 439. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Ou seja, é possível que haja um exame criminológico para benefícios na execução penal, desde que o juiz profira uma decisão motivada. Explique, portanto, a necessidade de se realizar o tal exame, no sentido que o STJ entende. Entretanto, a súmula vinculante 26, para efeito de progressão de regime no cumprimento da pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará o que? A inconstitucionalidade do artigo 2º da 872 de 25 de julho de 90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim de modo fundamentado a realização de exame criminológico. Doravante, senhor, percebe aqui toda essa análise desse arcabouço jurídico. Recebe aí meu A de abraço, meu F de fortalecimento. Bem-vindos à minha casa. E não se esqueça de se inscrever, de fortalecer aí a casa. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração.